Muito bem, que beleza. Beleza, muito simpático. Muito boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Pedro Dallari, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais, aqui da Universidade de São Paulo, e coordenador do Centro Ibero-Americano. Temos hoje a enorme satisfação, e vocês já saberão por quê, de receber aqui o embaixador José Augusto Lindgren Alves para uma palestra sobre os direitos humanos no Brasil e no mundo, e também para o lançamento em São Paulo, já que o evento tem ocorrido em várias capitais brasileiras, do seu novo livro É Preciso Salvar os Direitos Humanos. Este evento foi possível ser realizado neste recinto graças à ajuda sempre preciosa do Instituto de Estudos Avançados, e quero saudar na figura do seu diretor, o querido professor Paulo Saldiva, lá no fundo, a gentileza de oferecer o espaço. Como você sabe, o Instituto de Relações Internacionais está sob intervenção judicial numa situação de bastante crise, e embora as atividades do Instituto de ensino e de pesquisa estejam funcionando regularmente por conta do empenho dos professores em assegurar isto, o Instituto não está realizando eventos e outras atividades que sempre caracterizaram a vida do Instituto. Nós esperamos que essa situação seja resolvida rapidamente, mas enquanto isto, já que estamos falando de direitos humanos, fazendo uso do direito dos refugiados, nós estamos então abrigados nos eventos aqui no Instituto de Estudos Avançados. Este evento também foi possível graças ao empenho do Núcleo de Estudos da Violência, o celebérrimo NEV, aqui da Universidade de São Paulo, que foi estimulado pelo nosso amigo comum, o grande mestre Paulo Sérgio Pinheiro, e que se mobilizou e na figura do Fred, cadê o Fred? Está aqui, Frederico Castelo Branco, que, entre outras coisas, confeccionou o belíssimo cartaz, né, do evento que vocês estão vendo ali. Ele viabilizou também a realização deste evento. E, finalmente, o apoio da editora Perspectiva, que colocou a sua banquinha com os livros e nos ajudou na divulgação. Quero também registrar a presença de duas pessoas muito especiais para nós, a professora Ana Lúcia Pastore, do Departamento de Antropologia da FEFELESH. Onde é que está a professora Ana Lúcia? Está ali, né, que também se mobilizou e mobilizou seus alunos para estarem nesse evento tão importante. E a nossa querida amiga Flávia Piovesan, aqui presente, que é integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, e cumpre um papel muito importante naquela comissão, tem uma longa trajetória em matéria de direitos humanos e nos dá grande satisfação com a sua presença aqui, né? Quando eu era estudante de mestrado, nós estudávamos direitos humanos no livro da editora Perspectiva do embaixador Lindgren Alves, né? É verdade ou não é, Guilherme? É. Né? Ou seja, É verdade. Hoje tem uma quantidade enorme, mas isso é hoje. Eu estou falando de algo em torno de 20 anos, mais ou menos, pouco mais até, né? Ou seja, quem está conosco aqui é alguém que, num período em que era muito complicado e difícil falar de direitos humanos, falava de direitos humanos, né? Então, é a própria história viva do que foi a afirmação desta agenda na vida pública brasileira. Então, obviamente, nós vamos ter muito interesse em ouvi-lo sobre todos os aspectos que ele vai abordar, mas o que me vai entusiasmar mais, embaixador, é justamente fazer este cotejo, né, com um olhar na história do que foi a evolução do tratamento desse tema, né, no Brasil e no mundo, a ponto de nós chegarmos aos dias de hoje. E é coincidência que seja num dia particularmente tão complexo, né, e tão significativo da história brasileira, que nós estejamos reunidos aqui para ouvir o embaixador Lindgren Alves.
na qualidade de responsável pelo evento, eu tomei a liberdade de convidar um ilustre professor da Faculdade de Direito e também do Instituto de Relações Internacionais, o professor Guilherme Assis de Almeida, para fazer a apresentação desta conferência do embaixador Lindgren Alves. Com isto, quis reconhecer a contribuição enorme que o professor Guilherme tem dado a essas duas unidades da Universidade de São Paulo, né? E, mais do que isso, registrar e homenagear o professor Guilherme por recentemente ter obtido o título de livre docente em Direito Internacional no Instituto de Relações Internacionais, tendo defendido brilhantemente uma tese sobre direitos humanos. Então, que seja este o primeiro evento em que o professor Guilherme, já com o título de livre docente do Instituto de Relações Internacionais, atua no ambiente acadêmico. Então, passo a palavra ao professor Guilherme para que faça a sua apresentação em nome de todos os entes da USP que se associaram para convidar o embaixador Lindgren Alves. Muito obrigado. As palavras do queridíssimo colega e amigo, professor Pedro Dallari. Agradecer a presença da colega e amiga professora Ana Lúcia, e também da amiga e também colega Flávio Piovesan, só para vocês terem uma ideia da mudança disso de que Pedro comentava, a gente não poderia nem cogitar hipótese ter um integrante brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? A gente teve Hélio Bicudo, Paulo Sérgio Pinheiro, Paulo Vanucci e, sucedendo Paulo Vanucci, a Flávia Piovesan. Então, para nós era uma novidade, nós todos fizemos campanha pelo reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que aconteceu, e pela integração no Brasil em todo o sistema internacional de direitos humanos. Vocês estão acompanhando as notícias do dia de hoje, eu não preciso dizer o que se passa, que todos sabem. Nossa fala vai acabar antes de 4 horas, mas a frase que está aí estampada ao lado do livro poderia estar como legenda do discurso do ex-presidente Lula. Então, sem maiores delongas, eu serei breve, eu não vou falar mais do que 10 minutos. Eu só gostaria de dizer que o primeiro livro que o Lindgren aborda para o grande público, não no Centro de Altos Estudos do Itamaraty, foi Direitos Humanos como um tema global. Nesse sentido, ele aposta, é um livro logo depois da Conferência de Viena, 1993, então é um livro que, diria eu, de esperança, né? O tema vira global, não adstrito a nenhum outro país da comunidade internacional, mas a ela como um todo. Logo em seguida, a gente vai ter um livro mais didático, com uma preocupação pedagógica, que é a arquitetura internacional dos direitos humanos. Logo depois, o livro que a gente vai ter, e esse eu me lembro muito bem, porque eu escrevi a resenha para a política externa a convite do professor Celso Laffer, que foi o Direitos Humanos na Pós-Modernidade. E nesse livro, o professor Lindgren tenta mostrar qual era a diferença, a partir daquele momento, num cenário do que a gente poderia dizer de uma grande fragmentação. E o livro aqui, que a gente está fazendo esse lançamento hoje, que é um livro recém-editado, né, saiu do forno, né, 2018, que é composto de 12 artigos escritos no decorrer da última década. Né? E vejam vocês, não é um livro de esperança, não é um livro didático, é um livro de um alerta, e não é qualquer tipo de alerta, é um alerta enfático.
E por que a gente deve levar em consideração esse alerta enfático? Porque o embaixador Lindgren Alves, ele é um diplomata, como diplomata de carreira, ele foi o primeiro diretor da Divisão de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores e, portanto, um pioneiro. Ele, juntamente com o embaixador Gilberto Saboia, teve uma participação brilhante e decisiva para elaborar a declaração e programa de ação de Viena, e mais do que isso, dele também foi a ideia para a Conferência de Durban 2001, que tentou fazer uma reatualização da Conferência Internacional contra todas as formas de discriminação racial. E como diplomata, o Lindgren sempre teve, não é algo que ele está inventando com esse livro de alerta, ele sempre teve uma preocupação e uma dedicação ao diálogo acadêmico. Eu lembro que há mais de uma década atrás, quando eu começava o meu pós-doutorado, Núcleo de Estudos da Violência, o livro dele, Relações Internacionais e Temas Sociais, a década das conferências, foi de extrema valia, e ele também teve presente discutindo esse tema das conferências da ONU da década de 90. Então, feita essa apresentação da preciosa figura intelectual que nós temos aqui e de tudo que ele fez antes, eu vou fazer para ele um breve espaço de tempo, uma pergunta-provocação para que ele sinta-se à vontade para comentar o seu livro. Acho que aqui, em todos os seus escritos, Lindgren, fica para mim uma questão que entre a Declaração Universal de 10 de dezembro de 1948 e os primeiros tratados de direito internacional de direitos humanos, e a gente tem aí entre 48 e pensando na Conferência para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 65, a gente tem aí mais de 60 anos, né? E esse algo se perdeu é o que os filósofos falam entre Kant e Hegel, algo se perdeu. E a mim me parece, discordando do teu texto, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é um ponto de partida para o direito internacional dos direitos humanos. Ela não é apenas e tão somente isso. E, nesse sentido, ela é também um ponto de chegada para aquilo que será chamado a generalização do valor. Qual valor? A sacralidade da pessoa, depois incorporada na Declaração de 48 como dignidade da pessoa. Mas a gente teve vários eventos antes disso, como, por exemplo, o diplomata russo André Mandelstam, que propõe, no âmbito da Sociedade das Nações, uma declaração internacional dos direitos do homem. Seja como for, no momento da Declaração Universal, o artífice do adjetivo universal, nós não podemos deixar de reconhecer isso, foi o jurista francês René Cassin. É dele a ideia do universal. Agora, alguns escritos colocam e tentam ver qual a ideia do universal de René Cassin. Para alguns, com os quais eu tenho minhas discordâncias, mas aqui é importante dizer isto, a perspectiva de Cassin do universal é um universal imperialista. Cassin é integrante da Aliança Judaica Universal, cuja tarefa no Marrocos é o ensino da língua francesa. Então, vejam vocês, depois da declaração, se a gente for pensar quais serão
os primeiros sujeitos protegidos, a gente vai ter os feridos e os enfermos das convenções de Genebra, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, logo em seguida os refugiados da Convenção de 51 e logo em seguida os discriminados racialmente da Convenção contra a Discriminação Racial. E veja, o secretário-geral da Convenção dos Plenipotenciários de Genebra, que fez a Convenção dos Refugiados, foi o mesmo secretário-geral da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o John Humphrey, professor de Direito Internacional canadense. Ou seja, a ONU aposta numa ação diplomática que foi um sucesso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente não conseguiu, historicamente, criar formas de transição entre a Declaração Universal e os primeiros tratados do direito internacional dos direitos humanos. E aqui começa, embaixador Linde, a minha provocação acadêmica. A perda do universalismo ocorre de forma gradativa, desde a elaboração dos primeiros tratados de direito internacional dos direitos humanos. Deixa-se de lado a perspectiva do universal, mais próxima do direito natural, e muitos autores falam de uma necessidade de um retorno ao direito natural e do âmbito de uma pressuposta moral da humanidade, e caminha-se para a perspectiva do que um historiador do direito, Paolo Grossi, vai chamar de um absolutismo normativo. Então, a gente vai se encontrar na fase que a professora Flávia conhece muito bem, a fase da chamada constitucionalização do direito internacional. Hoje falamos em transconstitucionalismo, e a posição do direito internacional, ela encontra-se muitas vezes até subalterna a uma presença cada vez maior desse direito constitucional transnacional. Nessa perspectiva e nesse quadro atual, que o desafio que se coloca para nós é como construir o universal, ou seja, a busca do que é comum a todos e todas. A mim me parece que um fato que você elenca no seu livro e que mostra como a tensão entre o universalismo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o relativismo cultural determinado em Viena, como essa tensão muitas vezes tem sido resolvida pelo protagonismo cada vez maior da decisão a favor de alguns grupos étnicos. E aqui eu cito a decisão da justiça francesa, por favor, me corrija se eu estiver errado, de conceder pensão a 4 mulheres de um senegalês que se casou no Senegal, e no Senegal a poligamia é permitida para homens, simplesmente para os homens, e concedeu esse direito à pensão dessas 4 mulheres no território francês. Então, essa questão que você aponta, ou seja, como lidar com direitos humanos, que para você e para mim também, tem essa característica do universal, propiciando um diálogo entre todos os grupos e fazendo o possível para evitar situações de polarização onde algum grupo, alguma razão de um determinado grupo e não da coletividade como um todo venha preponderar. Nessa perspectiva é que eu te faço esse questionamento. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Guilherme.
pelas suas palavras de introdução. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso ilustre convidado, que deve se sentir completamente em casa, embaixadora, que é sua casa, e nós estamos ansiosos para ouvi-lo pelo tempo que for necessário, e depois, sem dúvida nenhuma, a nossa plateia vai querer fazer algumas perguntas e nós vamos também dar esse espaço. Muito obrigado. Eu quero assinalar, em primeiro lugar, que eu me sinto muito honrado de estar aqui nesta sala do Instituto de Estudos Avançados da USP, e agradeço a todos. Se eu for mencionar um a um, vou perder muito tempo, mas começo pelo Pedro Dallari, que foi, digamos, o principal impulsionador deste evento, na medida em que Paulo Sérgio Pinheiro não pôde fazê-lo, porque estava com problemas. Primeiro estava viajando e anteontem foi operado de nada grave, está bem, falei com ele ontem, está bastante bem e não tem problema nenhum. Não vou, também só menciono a minha querida amiga Flávia, que está aqui presente, porque sempre foi uma grande divulgadora. Ela me chamava de divulgador dos direitos humanos num dos primeiros livros dela, as Constituições. E aí está. Ela me chamava de divulgador dos direitos humanos, e eu posso dizer que ela sempre foi divulgadora do meu trabalho. Então, eu fico encantado de vê-la presente aqui mais uma vez. Então, o Guilherme deu uma... Não só eu fico desvanecido com tudo que ele falou, lembrou o fato de que talvez nem eu me lembrasse direito, ou que não são reconhecidos, como o caso de Durban. Depois, se vocês quiserem, eu menciono, né, a origem da Conferência de Durban, mas ele deu uma verdadeira aula ao fazer as perguntas a mim. Eu posso já adiantar que, obviamente, eu não saberei responder a pergunta principal, é como garantir a universalidade dos direitos humanos hoje em dia na prática. E desde já eu assinalo essa palavra prática, porque eu não sou jurista, eu me formei em Direito, mas sou diplomata de carreira, hoje em dia até, hélas, aposentado da carreira diplomática, e tive outras experiências também, todas, tem pelo menos 32 anos que eu contei de trabalho com direitos humanos, na área internacional, sobretudo. Mas meu trabalho é muito mais, digamos, político, e político pela ótica externa, de relações internacionais, do que como jurista. Não posso analisar em pormenor determinadas observações feitas pelo Guilherme, que as fez muito bem, mas e também queria assinalar que o título que foi dado a essa minha conversa com vocês, os direitos humanos no Brasil e no mundo, isso é um pouco abrangente demais, mas a minha ideia era realmente falar das preocupações principais que eu tenho hoje com o sistema, sobretudo internacional, de promoção e proteção dos direitos humanos. Para fazer as observações que me parecem necessárias, eu acredito que, ao longo do que eu já tenho dito em outras oportunidades semelhantes, em outras universidades onde acabo de falar, o que eu falarei, de certa maneira, responderá às principais preocupações apresentadas pelo Guilherme aqui, ainda que não sejam tão pontuais quanto as perguntas por ele feitas. Eu queria dizer, ali tem uma frase que foi muito bem escolhida. Poucas vezes os direitos fundamentais se encontraram tão ameaçados como agora. Eu acho que nós estamos vivendo, desde 1948, talvez o momento mais difícil para a manutenção da própria ideia dos direitos humanos como uma ideia luminosa que dirija utopicamente, no sentido positivo da utopia que dirige os esforços para o aprimoramento social. Até isso eu acho que está sendo novamente contestado, ou pior, muito mais contestado do que foi durante a Guerra Fria, porque está sendo quase destruído.
preocupação que perpassa todo esse conjunto de artigos que estão no meu livro, que acaba tendo uma certa organicidade, não é só dos últimos 10 anos. Eu comecei a falar um pouco das minhas preocupações na virada do século, no final dos anos 90, que eu via que várias tendências estavam se exacerbando num sentido muito negativo, que podiam levar ao esboroamento do ideal dos direitos humanos. Então, tem, no total, pelo menos 24 anos de reflexão, mais ou menos, nesse volume aí. O que mais me impressiona hoje, sem dúvida, é o contraste entre, digamos, a posição preeminente ou de proeminência que os direitos humanos tinham na década de 90, na primeira metade da década de 90, quando houve aquela mobilização internacional para a Conferência de Viena, e a realidade de hoje, em que não somente os direitos humanos vêm sendo criticados, atacados, a viabilidade deles como, do ponto de vista material, recursos, etc., necessários, tudo isso se esvaiu de uma maneira muito negativa, mas como a própria ideia dos direitos humanos se modificou na opinião da população em geral. As pessoas perderam a fé nos direitos humanos, ou perderam sequer a simpatia. O que eu vejo, por exemplo, se eu comparar a reação que eu obtinha na década de 90, durante a fase de preparação da Conferência de Viena, de 1993, ou logo depois da conferência, até mais ou menos 95, 98, quando eu dizia a qualquer pessoa que eu trabalhava na área internacional com direitos humanos, todo mundo achava, olha, que bonito, que coisa importante. Hoje em dia, quando eu digo algo parecido com isso, eu tenho que me explicar. Eu trabalho com direitos humanos, mas eu não sigo isso que está sendo dito aí em nome dos direitos humanos. Então, é preciso ver o que no meu entender, a gente tem que tentar entender o que ocorreu. Para fazer isso, aí é que eu acho que eu sou capaz de responder um pouco das perguntas levantadas pelo Guilherme. Eu sou obrigado a fazer uma pequena recapitulação de alguns fatos até históricos, para poder chegar ao ponto que eu quero chegar das minhas preocupações atuais. O primeiro ponto que eu assinalaria é que, durante todo o período da Guerra Fria, e aí, portanto, desde 1948, eu estou usando como data a data de 48, que foi a data da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, até 89, queda do Muro de Berlim como símbolo do fim da Guerra Fria, o grande problema que os direitos humanos enfrentavam na área internacional, recordem bem isso, era a questão da soberania dos Estados. Porque todos nós sabemos, vocês que estudam relações internacionais sabem isso talvez até mais vivamente do que eu, que estudei isso tudo há muito tempo, que existe uma espécie de antinomia na Carta das Nações Unidas entre o propósito de proteger, ou promover e proteger os direitos humanos, que são um dos 3 propósitos fundamentais da Carta das Nações Unidas: paz, desenvolvimento e direitos humanos, e, por outro lado, o conceito da não ingerência em assuntos internos. Isso era algo muito difícil de se ultrapassar na área internacional, porque qualquer tentativa, um pouco além de uma simples declaração universal, era imediatamente rotulada de ingerência ou tentativa de ingerência internacional em áreas da soberania dos Estados, a área da jurisdição interna dos Estados. Os direitos humanos sempre se realizam na órbita interna.
Essa briga, essa disputa entre os dois lados dessa antinomia era tão acirrada que a própria Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, durante muito tempo, dizia não ter competência para tratar de violações. Ela achava que podia fazer normas, preparar normas, mas não podia nem sequer examinar em sessão formal, ou mesmo informal, queixas de violações de direitos humanos. Isso só foi sendo ultrapassado muito aos poucos. Há dois momentos cruciais para se superar, na superação dessa questão da soberania, que foram, na década de 60, dois fenômenos considerados tão graves, que tinham tantos efeitos na área internacional, que a ONU acabou tentando criar uma forma de acompanhar as violações, que era a questão da Palestina, ou o tratamento dos palestinos nos territórios ocupados por Israel, e o outro era a questão do apartheid na África do Sul, que eram considerados fenômenos tão graves que justificavam algum tipo de intromissão no que seria a órbita interna, seja de Israel, seja da África do Sul. E isso abriu, de certa maneira, o caminho para que a Assembleia Geral das Nações Unidas, aos poucos, fosse criando alguns mecanismos que propiciassem o monitoramento internacional de situações internas. O grande passo que modificou substancialmente essa questão ocorreu na década de 70 e foi dado em função da América Latina. Foi, sobretudo, o caso que já havia, a ONU já acumulava uma massa enorme de queixas contra o regime militar no Brasil, o regime militar na Argentina, os desaparecimentos na Argentina, mas foi, sobretudo, a chegada de Pinochet ao poder, derrubando um governo democraticamente eleito, de um marxista, mas democraticamente eleito, que gozava de grande prestígio internacional por todos os motivos, e a violência com que isso se caracterizou. Foi, portanto, o Chile de Pinochet que teve pela primeira vez primeiro um grupo de trabalho, depois um relator específico para acompanhar o que estava ocorrendo dentro do país em matéria de violações de direitos humanos e, a partir daí, reportar às Nações Unidas, e as Nações Unidas, claro, podiam adotar resoluções, não ia mais do que isso, mas tinham o que era chamado o poder the power to embarrass, o poder de embaraçar, né, de criar constrangimentos à imagem que os países queriam projetar. Ao mesmo tempo que se criou a figura do relator especial para o Chile, foram criados também outros mecanismos, chamados mecanismos temáticos de monitoramento, que aí não era mais especificamente contra ou sobre um país, mas eram para, sobretudo, acompanhar o desenvolvimento de determinados fenômenos, terríveis ou alguns até positivos, mas os fenômenos, o primeiro mecanismo desse grupo chamado temático era o grupo de trabalho sobre os desaparecimentos forçados involuntários, que aí monitoravam o Brasil, monitoravam a Argentina e monitoravam todos os lugares onde esse fenômeno estivesse ocorrendo. Logo em seguida foi criado um relator especial para o fenômeno da tortura, e isso foi sendo estabelecido pouco a pouco como um fato que não se discutia mais pela ótica da não ingerência. Claro que o Estado que se sentia acusado fazia e faz até hoje, dizer, não, mas isso está violando o princípio da não ingerência. Só que, por mais que o Estado dissesse isso, a ONU foi criando esses mecanismos, e esses mecanismos passaram a ter grande repercussão, não somente por causa da imagem oficial dos Estados, mas porque tinham
eco nas organizações não governamentais, na sociedade civil. E eu posso até contar com franqueza a vocês. Eu, quando comecei a trabalhar com direitos humanos, eu era diplomata na missão do Brasil junto às Nações Unidas, e não foi nem uma escolha muito voluntária, mas eu fui trabalhar em 85. Eu fui designado e aceitei com prazer trabalhar na 3ª Comissão da Assembleia Geral, que é a comissão da Assembleia Geral que acompanha essas questões de direitos humanos. Nós estávamos em pleno período de transição com o governo Sarney, que logo no primeiro ano foi a Nova York, fez um discurso falando estamos saindo de uma longa noite, assinou a Convenção contra a Tortura. O que eu via é que aquilo que ocorria num órgão assim que exigia um conhecimento certamente especializado. Eu levei um bocado de tempo para entender como eu podia atuar dentro da ONU, mas eu via que aquelas coisas que a gente fazia lá tinham repercussão dentro do Brasil e as pessoas, de um modo geral, enfim, estavam aprovando uma ou outra coisa, enfim, às vezes podiam até reprovar, mas tinha eco dentro do Brasil porque era um período de grande mobilização nacional para a redemocratização total e a preparação da Constituição de 88. Então, essa questão o multilateralismo internacional não é uma coisa só isolada, tem um efeito dentro das sociedades que pode ser quase imediato. Às vezes, logo depois de um voto, havia um passo que era dado dentro do país em função do que se decidia internacionalmente. Esse era o quadro do monitoramento, que eu diria que é necessário ter em mente quando ocorreu o fim da Guerra Fria. O outro dado importante, aí eu caio mais na área do Guilherme, eu estou falando dos direitos humanos stricto sensu, não dos direitos chamado direito internacional humanitário, que Guilherme conhece muito melhor do que eu. Mas eu assinalo que a área normativa da ONU nunca parou. Essa sim funcionou, embora não funcionasse da maneira que se desejava. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada como simples declaração porque os Estados Unidos não queriam que houvesse um tratado internacional cogente, obrigatório, que forçasse o Estado a seguir exatamente o que estava naquele texto. E a declaração tem um caráter moral, mais recomendatório. Com isso, foi possível adotar a Declaração Universal de 1948. Em seguida da Declaração Universal de 48, a Comissão dos Direitos Humanos continuou a negociar a ideia de um tratado internacional para dar obrigatoriedade àqueles direitos reconhecidos na Declaração Universal. Mas levaram 15 anos, quase mais ou menos isso, porque os 2 pactos de direitos humanos só foram aprovados efetivamente pela Assembleia Geral em 1996. Em 66, perdão, 66. E ratificados 10 anos. E ratificados 10 anos depois. Então, quer dizer, entraram em vigor 10 anos depois. Não levaram. O Brasil demorou ainda mais. Mas, portanto, a relutância em aceitar obrigações, ainda que autoimpostas, porque o Estado, qualquer Estado, adere ou não a essas convenções por decisão soberana. Agora, depois que adere, tem que seguir. E isso foi muito complicado. Antes dos 2 pactos internacionais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, havia uma única grande convenção, que foi a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é de 65. Essa convenção foi muito importante, não só pelo tema, pelo momento. Ela foi aprovada num momento de grande mobilização nos Estados Unidos por causa do movimento pelos direitos civis, e na área internacional, pela mobilização internacional contra o apartheid. Mas ela tem um outro significado importantíssimo, que não costuma ser claramente observado. É que ela
criou um mecanismo de controle da sua própria implementação pelos Estados-partes. Ela foi a primeira convenção na área de... Foi a primeira convenção de direitos humanos depois da Convenção contra o Genocídio, mas essa é da mesma época da Declaração Universal, de 48, e é sobre um assunto tão específico que não costuma ser mencionado entre as grandes convenções de direitos humanos. Já a Convenção contra a Eliminação da Discriminação Racial, para a eliminação da discriminação racial, essa sim é considerada a primeira grande convenção. Ela cria no seu artigo 8º um comitê de peritos que deve examinar a forma como os Estados estão cumprindo suas obrigações como signatários dessa convenção. E esse comitê, chamado simplificadamente de CERD, são as iniciais em inglês de Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, eu tive a honra de participar dele durante 16 anos. Mas agora eu não quis mais, chegou um ponto que eu não quis mais participar. Cansei e depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então, isso me manteve trabalhando nessa área de direitos humanos até dezembro passado, trabalhando diretamente nessa área internacional. Bom, volto a tentar definir o quadro que havia quando houve o fim da Guerra Fria. A gente já havia no âmbito das Nações Unidas, já havia um grupo de convenções normativas que foram tendendo a ser mais específicas, né? Tratando de assuntos específicos, como a eliminação da discriminação racial, ou a Convenção sobre os Direitos da Mulher, a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, e a Convenção contra a Tortura. Teve uma última, que foi a Convenção sobre os Direitos da Criança, que ocorreu já em 89, que é exatamente o ano em que caiu o Muro de Berlim, significando o fim da Guerra Fria. Mas, então, havia seis grandes tratados ou instrumentos internacionais, começando com a Declaração Universal e passando por essas outras que eu mencionei, os 2 pactos, a Convenção contra a Discriminação Racial, a Convenção contra a Tortura e a Convenção sobre as Mulheres. E na área, digamos, de acompanhamento, de monitoramento, havia uma meia dúzia de mecanismos também que eram lidos, cujos relatores apresentavam relatórios às Nações Unidas e eram lidos com grande atenção, a renovação de seus mandatos era algo muito sério, muito discutido, que eram o grupo de trabalho sobre desaparecimentos forçados, o grupo de trabalho sobre execuções sumárias e arbitrárias, não é o grupo de trabalho, já era um relator especial sobre execuções arbitrárias, havia um relator especial contra a tortura, e quando eu digo que também havia uns que tratavam pela ótica positiva, era um que tratava dos direitos da mulher, da violência contra a mulher, havia um relator especial para os direitos da criança, mas era, digamos, uma meia dúzia. Nisso, houve o fim da Guerra Fria, houve uma modificação do cenário internacional que ninguém praticamente esperava que pudesse ocorrer com aquela rapidez, e foi uma coisa extraordinária, porque, claro, há uma infinidade de fatores, vocês podem estudar isso em história ou em outras matérias, mas o dado importante é que, com a transparência com que os antigos países fechados, comunistas, foram obrigados a adotar sobre suas sociedades, foi um fato que tornou, digamos, os direitos humanos algo tão visível, a situação dos direitos humanos algo tão visível na área internacional quanto o problema do meio ambiente. São os 2 temas que se afirmaram basicamente no final da década de 80
E não é à toa que as duas primeiras grandes conferências da década de 90 foram a Conferência do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e a Conferência de 1993 de Viena sobre os direitos humanos. Eu vou me concentrar só na de Viena, por motivos óbvios, aqui a minha temática é essa. Eu apenas gosto de lembrar, e acho que isso aqui é importante até como um pouquinho de resposta ao Guilherme, é que a Conferência de Viena foi fundamental por diversos motivos para a área de direitos humanos. O primeiro é que eu acho que ela divulgou e popularizou a ideia dos direitos humanos no mundo. E o cidadão comum, que nem sabia o que era direitos humanos, passou a falar de direitos humanos, passou a se interessar por direitos humanos. Isso foi um fato marcante. E ele falava bem, não falava mal, não era com crítica, ao contrário. Os direitos humanos se tornaram uma espécie de última utopia, já que o socialismo passou a ser criticado, o mundo comunista desmoronou, o que restava como verdadeira diretriz utópica para o trabalho social era os direitos humanos. Isso ficou comprovado, inclusive, nas conferências seguintes, que passaram a utilizar os direitos humanos, seja para tratar do desenvolvimento social, seja para tratar dos direitos da mulher, seja para... Claro, os direitos da mulher, na Conferência de Beijing, foram finalmente afirmados como direitos humanos, que até então não eram reconhecidos dessa maneira. Na Conferência sobre Assentamentos Humanos, a Habitat 2 de Istambul, que é uma coisa destinada a regularizar, orientar a expansão das cidades ou da convivência humana em núcleos, em grupos. Os direitos humanos passaram a ser vistos não só como um objetivo, mas como um instrumento para a consecução dos outros objetivos. Então, era algo que ganhou uma importância extraordinária. E eu assinalo sempre 4 conquistas da Conferência de Viena como conquistas extraordinárias. A primeira delas é a seguinte: o seu parágrafo primeiro da Declaração de Viena, de 1993, ela afirma algo que parece óbvio, mas não é. É que a natureza universal desses direitos não admite dúvidas. Por que isso é tão importante? Aí, recapitulando de novo, em 1948, quando a Declaração Universal foi aprovada, a maior parte da humanidade vivia em regime colonial. Não havia representantes na Assembleia Geral que aprovou a Declaração Universal. Então, era certamente um documento que podia ser visto como um documento basicamente ocidental, que se impunha sobre o resto do mundo. Esse ocidental eu também qualifico, porque isso é algo que costuma ser esquecido. Ocidental não quer dizer Ocidente apenas do ponto de vista político. Isso quer dizer também do ponto de vista, entre aspas, geográfico, porque foram os países socialistas, com os sociais-democratas que estavam no poder também no Ocidente, que puseram pelo menos 3 parágrafos da declaração que tratam de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, já não era só uma declaração estritamente, digamos, americana. Eu digo americana porque a tendência do vulgo é achar que os direitos humanos são basicamente uma criação dos Estados Unidos. Não. Inclusive, hoje em dia, depois da Declaração de Viena, se formos atribuir a uma pessoa, é muito um trabalho do Gilberto Saboia, que é brasileiro. Então, se fosse os Estados Unidos presidindo o Comitê de Redação de Viena, não haveria consenso. Na Conferência de Viena de 93, essas frases, inclusive essa afirmação, foi aprovada por consenso com todos os países já independentes. E isso, portanto, hoje em dia, se for
ainda é, muitas vezes, negada, mas é numa contradição óbvia com relação ao que os próprios Estados que possam estar negando a universalidade aceitaram consensualmente em Viena. E aqui eu faço um pequeno parêntese. Existe uma tendência na academia do mundo inteiro, eu vejo isso sobretudo na academia americana, aqui no Brasil talvez menos, de achar que os direitos humanos são um fenômeno imposto ao resto do mundo de uma maneira imperialista pelo Ocidente. Olha, depois que houve essa afirmação em Viena, fica difícil dizer que isso seja imposto de uma maneira imperialista, que os países podiam ter reservas, mas ninguém se pôs contra essa frase na Conferência de Viena. Outra coisa que eu ia dizer é que, nos meus 16 anos como membro do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, em que eu examinava, junto com meus colegas, um total de 18 pessoas, examinavam os relatórios apresentados pelos diferentes estados das mais diversas culturas, eu nunca ouvi uma delegação, fosse ela da Arábia Saudita, do Irã, do Bahrein ou de qualquer país, dizer que os direitos humanos são uma invenção do Ocidente. Ao contrário, todos querem que os direitos humanos sejam também inspirados na sua própria tradição. Claro que o muçulmano vai dizer que é por causa da religião muçulmana que eles são obrigados a respeitar os direitos das pessoas. Hoje em dia há uma tendência que é outra das grandes tendências negativas, que é de voltar a negar a ideia de direitos humanos, porque os direitos humanos estariam contradizendo direitos divinos. Mas isso é hoje, não na época de Viena. E hoje são casos isolados que a gente não pode endossar de maneira nenhuma. A gente tem que reforçar esse universalismo. Bom, primeiro ponto que eu assinalo como grande progresso propiciado por Viena. Mais do que Temos tempo, né? Depois eu pedi um microfone aí, só fui atrás para poder depois os jovens fazerem perguntas a você. A outra conquista, que na época as ONGs não entenderam bem, foi o parágrafo 5º, que é exatamente o parágrafo que reconhece a importância dos particularismos nacionais e regionais que devem ser levados em consideração, mas eles não podem violar os direitos humanos, que precisam ser sempre respeitados. Olha, é uma aparente contradição, mas é assim que se consegue algum tipo de consenso internacional. E é assim que se conseguiu, pelo menos, a valorização dos particularismos. Agora, todo mundo reconhece isso, nenhum de nós, mais do que nunca agora, em que a ideia de diversidade é prevalecente, todo mundo reconhece o direito de cada qual ter suas características. Agora, nenhuma delas pode violar direitos humanos. Portanto, se uma tradição violar claramente direitos humanos, o mundo tem todo o direito de lutar contra. Bom, o parágrafo 4º da declaração reconhece a legitimidade da preocupação internacional com os direitos humanos. Isso, adotado por consenso, significa ultrapassar aquela preocupação com a soberania, quer dizer, ao reconhecer a legitimidade da preocupação internacional, sendo reconhecido o direito da ONU, ou pelo menos das instituições internacionais reconhecidas, das quais os países são membros, de opinarem sobre a situação interna de cada país, sem que isso configure necessariamente uma invasão que viole a sua jurisdição nacional. O último ponto que eu assinalo também entre os avanços conceituais importantes de Viena foi o reconhecimento do direito ao desenvolvimento como um direito humano fundamental. Esse é um ponto que hoje em dia está quase que esquecido, mas foi a primeira vez que esse ponto foi assinalado claramente e aceito por consenso, e, no caso, quem resistia a isso eram os ocidentais. Isso foi aceito.
Mas há um outro aspecto do documento de Viena que eu também acho necessário ressaltar. É que a Conferência de Viena, além de adotar essa declaração que... É um documento só chamado Declaração e Programa de Ação de Viena, que tem um total de 100 parágrafos. Os 10 primeiros correspondem mais ou menos à declaração conceitual, isso que eu estava mencionando agora, sobre a universalidade, etc. O resto faz propostas aos Estados, às Nações Unidas e às sociedades sobre assuntos que vinham sendo discutidos no âmbito das Nações Unidas e em outras áreas, mas que não eram ainda objeto de regulação clara, de normatividade internacional. E entre esses temas eu assinalo, por exemplo, o tema do racismo, mas com ótica diferente, que é o racismo em suas formas contemporâneas de intolerância. Na época, o que se pensava, sobretudo, era a questão que estava deixando o mundo perplexo, que era, por exemplo, o fim da Iugoslávia, como ocorreu com guerras absurdas. Eram racistas aquilo, é difícil de dizer o que era, porque o que diferenciava aqueles grupos? Eu morei na Bósnia, eu fui abrir a Embaixada do Brasil em Sarajevo para tentar entender um pouco melhor. Era uma manipulação da ideia de etnia por líderes que queriam o poder para eles. Na verdade, foi isso que ocorreu. Então, diziam que era uma guerra religiosa? Não. A religião foi manipulada também como um instrumento para que determinados líderes ganhassem o poder. Então, esse ponto foi já levantado pela Conferência de Viena e abriu um campo enorme para a questão das etnias. Ainda pela ótica das etnias, a Conferência de 1993, um ponto que a Conferência dedicou atenção também, e que é objeto até de um subtítulo do Programa de Ação, diz respeito às pessoas pertencentes a minorias étnicas, linguísticas e religiosas. Isso porque o único documento que até hoje existe sobre o assunto foi uma declaração adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1992, poucos meses antes da Conferência de Viena. E aí, isso não está em livro nenhum, eu sei porque eu acompanhei isso lá, em pessoa. A ideia de ter uma declaração dos direitos das pessoas pertencentes a minorias, são só essas, étnicas, linguísticas e religiosas, vinha sendo discutida desde que eu fui começar a trabalhar na terceira comissão, portanto, 85. Levou mais de 15 anos em discussão e quem presidia sempre esse grupo era um delegado da Iugoslávia. Pois bem, a declaração foi adotada em 1992, que foi exatamente o ano em que explodiu a guerra na Bósnia e a guerra da Croácia. É uma coisa que a gente tem que levar em conta, que é um assunto profundamente explosivo, não é para ser tratado de maneira leviana. As pessoas têm que levar em consideração que as minorias não são as minorias que têm direitos, são as pessoas pertencentes às minorias que têm direitos, às vezes, a uma atenção especial, que os direitos são aqueles universais da Declaração. E eu digo isso porque existe essa diferença fundamental. Se você pensar mais pela ótica do direito das pessoas, as pessoas têm direito de mudar de religião, as pessoas têm direito de optar, sei lá, fazer as opções que quiser. Enquanto, se você pensar pela ótica dos direitos das etnias ou das minorias, o direito das culturas, as pessoas não têm direito de mudar nada. Tem que seguir aquilo aonde foram nascidas e criadas. Quer dizer, acaba sendo algo impositivo. E esse é um dos erros que está ocorrendo agora. Ao se tratar das minorias étnicas, linguísticas e religiosas na ONU, primeiro, já não se limitam mais as minorias a esses 3 tipos. Segundo,
Não se fala mais nos direitos das pessoas pertencentes às minorias, fala-se dos direitos das minorias. Eliminaram a ideia dos direitos das pessoas. Isso é o que está ocorrendo, inclusive no meu comitê, e era um dos motivos que me levava, o meu comitê, que eu digo, era o CERD, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, onde eu trabalhei 16 anos e dizia, gente, calma, cuidado, as minorias não têm o direito de impor tradições atentatórias a direitos humanos. Não existe, nem existe direitos de minorias, existem direitos das pessoas pertencentes às minorias, que é outra coisa. Bom, outro ponto que foi abordado na Conferência de Viena e que deu um grande impulso foi a questão dos trabalhadores migrantes, e aí nós estamos vendo a importância do tema, das migrações, dos refugiados, em que tudo se misturou. Claro que na ONU, na época, a ênfase era na aprovação de uma convenção sobre os direitos dos trabalhadores migrantes, mas o tema estava lançado de uma maneira ampla. Portanto, nesse sentido, quase que Viena teve uma previsão do que podia estar ocorrendo no mundo. E também outros pontos que Viena abordou foi das pessoas portadoras de deficiências, cuja convenção só foi aprovada em 2006, e por aí vai. Enfim, o que eu quero dizer é que não só a Conferência de Viena representou um grande avanço para a ideia dos direitos humanos, para a divulgação dos direitos humanos no mundo, como uma possível utopia que substituísse as utopias da Guerra Fria, como ela propiciou a abertura de novos campos de trabalho. Agora, Viena, do início ao fim, era universalista. Quando ela propunha algo com relação a uma minoria específica, era no sentido de facilitar o acesso dessa minoria a condições de igualdade que estão previstas na Declaração Universal. Não havia essa obsessão só com minorias. Essa obsessão é atual, é recente. De tal maneira que, hoje em dia, a ideia da universalidade quase que se ofuscou. Enfim, vem daí, da Conferência de Viena, as sementes, digamos, positivas que levaram a esforços, muitas vezes necessários, para permitir o acesso das pessoas pertencentes a minorias a seus direitos universais, mas ela também acabou abrindo um leque quase que excessivo de trabalho, de tal maneira que hoje é difícil você poder indicar exatamente quais são os instrumentos fundamentais de direitos humanos. O número de convenções, as últimas que eu contei, davam 11, mas 11 sem contar os protocolos adicionais, cada uma delas com um mecanismo próprio de controle. O número de... Eu anotei em algum lugar, mas não vou procurar aqui, é mais fácil dar uma ideia genérica, mas o número de relatores, ou não, de peritos que integram os chamados treaty bodies, passou, digamos, de 40 para 160. No ano passado, o número de mecanismos temáticos ou de relatores específicos para países que devem apresentar relatórios ao Conselho de Direitos Humanos é tão gigantesco que dá praticamente um relatório para cada 2 dias. Se você levar em consideração que cada relatório tem pelo menos 40 páginas, ninguém mais lê a massa de coisas que é produzida na área dos direitos humanos. De certa maneira, desculpem eu falar isso, é um pouco que ocorre com a massa de teses que hoje em dia tem sido publicada, que vai muito além da capacidade de leitura de qualquer pessoa normal. Mas, enfim, tese é importante. Agora, a outra não, a outra no Conselho, isso são recomendações que devem ser cumpridas pelos Estados. E as pessoas que trabalham em Genebra ou que
que garantem a retaguarda dentro dos países, em geral, são as mesmas. Então, se não há tempo sequer para ler os relatórios, pode-se dizer que esses relatórios têm um efeito prático, acabam produzindo papel que ninguém lê. Ninguém lê. Talvez o país diretamente afetado, o governo, uma ou duas pessoas leiam. Eu tive essa experiência agora, no meu trabalho em Buenos Aires, no Instituto de Políticas Públicas para os Direitos Humanos, em que eu disse aos colegas, vamos reduzir enormemente a massa de papel que a gente está produzindo, porque um chefe de departamento não sabe o que o outro está fazendo. Isso num instituto que só tinha 4 departamentos. Porque a massa de coisas que era proposta e feita era tamanha, que eu acho que nisso eu fui positivo, eu consegui reduzir e pelo menos concentrar mais as atenções em 3 ou 4 temas que eram realmente de grande importância. Aqui, eu acho que para dar um pouco mais de tempo para debate, inclusive com as pessoas, eu ia mencionar 2 aspectos que eu ainda não mencionei e que são características do dia atual. Do dia não hoje, hoje estamos vivendo um dia especialíssimo, delicado, complicado no Brasil, mas não é a isso que eu estou me referindo. No dia atual, que eu estou falando da atualidade, são 2 aspectos super delicados que atrapalham substancialmente a aplicação dos direitos humanos e confundem a própria ideia de direitos, assim como a ideia de minorias, tais como previstas nas Nações Unidas. O primeiro deles, e aí é o aspecto esmagador, que eu acho que a maioria das pessoas tende a esquecer. Eu estou aqui com uma versão bem antiguinha da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já toda amarela. Pois bem, o primeiro artigo substantivo da Declaração Universal de 1948 diz, o artigo substantivo é o que, portanto, define direitos. O primeiro artigo da Declaração diz que todos os homens nascem livres e iguais, etc. O artigo 2º, todo homem tem capacidade para gozar de direitos e liberdades estabelecidas dentro da Declaração, mas o artigo 3º, que é o primeiro, diz, todo homem, ainda era só todo homem nessa época, todo homem, todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse item da segurança costuma ser esquecido na área de direitos humanos. E um problema gravíssimo que eu vejo, olha, eu estou vindo do Rio de Janeiro. Não, longe de mim defender intervenção militar, mas se não houver uma retomada do monopólio do uso da força pelo Estado, não há quem garanta direito nenhum. Não adianta construir rampas para deficientes locomotores se a gente tem medo de chegar na esquina para comprar um jornal, porque pode ser assaltado, pode ser morto, ou até por tiros de brigas entre quadrilhas, quando não é um assassinato claro, seja de criminoso, seja de quem esteja combatendo o criminoso. Enfim, essa questão da segurança, eu acho que é um assunto tão vital, tão necessário a ser levado em consideração, e é um direito tão fundamental quanto o direito à vida e à liberdade, é tão importante que eu acho que todos nós que temos interesse por direitos humanos devemos pensar nesse assunto e não sair apenas criticando qualquer iniciativa. Não sei se as UPPs deram errado, mas de início é uma tentativa. Essas coisas precisam ser examinadas por quem também trabalha com direitos humanos, porque senão nós criamos direitos que vão funcionar aonde? No vazio? Não existe direito no vazio. Nós temos que pensar nesse aspecto. E nós estamos vivendo uma questão gravíssima. Um outro aspecto que é muito delicado, esse talvez seja o mais delicado de todos para eu falar aqui, é a questão do politicamente correto.
Porque a ideia do politicamente correto, quando surgiu, era muito boa. Era muito boa. Não fazia sentido chamar a Declaração Universal de Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque realmente a gente sabe que, historicamente, as mulheres não estavam incluídas nas declarações francesa ou nas declarações americanas de direitos, nem, embora na ONU já se pudesse dizer que o homem era visto como sinônimo da espécie, não estava claramente dito, como ficou comprovado, inclusive, na Conferência de Beijing, de 95, porque foi difícil garantir a asserção de que os direitos da mulher são direitos humanos. Em certas tradições, a ideia da igualdade é dificílima. Vai contra, teoricamente, ensinamentos divinos. Não são ensinamentos divinos, são ensinamentos interpretados pelos doutores que se apresentam como intérpretes da palavra divina. Então, isso a origem do politicamente correto é super correto. Agora, isso não pode transformar a preocupação justa de não ofender as pessoas também a ponto de transformar o politicamente correto numa espécie de totalitarismo cultural, pelo qual, se você tem uma opinião ligeiramente divergente, que não ofenda ninguém, ou que seja, vem cá, não vamos acabar com o humor é fundamental à vida social. Leiam O Nome da Rosa, que é uma maravilha, o riso é fundamental ao ser humano. Quer dizer, não uma coisa ofensiva, mas uma coisa que eu vejo hoje em dia, que às vezes uma frase dita numa rede social é magnificada pelas mídias tradicionais, pela televisão, pelos jornais impressos, e aquilo que era uma frase boba se transforma numa questão gigantesca de racismo, homofobia, como é que se diz, contra as mulheres, misoginia, etc. Quer dizer, não pode ser assim. Nós temos que evitar os radicalismos. O radicalismo é sempre nocivo para os direitos humanos. Então, isso precisa ser tratado com atenção por todos nós. Eu só pulei um ponto que eu acho necessário assinalar, é que houve um problema na época da Conferência de Viena e que as poucas pessoas notavam, é que houve uma contradição notória, para mim, não para todos, no que vinha ocorrendo no mundo, entre, de um lado, a afirmação dos direitos humanos e, do outro lado, a afirmação do neoliberalismo na esfera econômica. Enquanto os direitos humanos sempre exigem Estado, você não tem empresa que garanta direitos humanos. Né? Você pode até vir a existir em algum futuro que eu não consigo imaginar, mas a empresa está interessada em lucro. Quem precisa garantir os direitos humanos são os Estados. E, para isso, você precisa de recursos, você precisa ter uma burocracia especializada, uma burocracia capaz de levar a sério e que seja menos corrupta possível para tratar de garantir esses direitos afirmados pela Declaração de Viena. Por outro lado, o chamado Consenso de Washington exigia dos Estados o famoso corte do excesso de gordura, o que significava sempre perda de emprego para as pessoas, aumento aumento dos desempregados, aumento de dificuldades maiores para conseguir financiar as necessidades na área de educação, na área de saúde, na área de acesso à saúde. Enfim, tudo isso se complicava com o que estava sendo afirmado e continua afirmado até hoje, ainda é a tendência dominante do capitalismo presente, globalizado, desde o período é muito longo, mas mais visivelmente desde o fim da Guerra Fria. Eu acho que esses são os elementos
reflexão. Eu não tenho respostas definitivas a nada. Eu apenas acho que a gente precisa fazer um esforço para salvar os direitos humanos, porque eles são a utopia que restou ainda, enfim, que com raríssimas exceções são diretamente atacados, mas eu acho que, se for para tratar de aspectos internos ao sistema de proteção aos direitos humanos, como, digamos, os excessos do politicamente correto, o crescimento exagerado das normas, que nenhum Estado é capaz de cumprir. Não conheço nenhum que consiga cumprir tudo, porque ninguém nem sabe mais o que está estabelecido internacionalmente em todas as áreas, na esfera dos direitos humanos. Eu acho que nós que temos interesse no assunto, que trabalhamos com direitos humanos, podemos ajudar, pelo menos, a diminuir os exageros, reagindo sem medo, sem medo. Nós não devemos ter medo de ser acusados. Você é homofóbico porque acha que não precisa ter 45 banheiros para cada tipo diferente. Não, basta um, universal. Eu acho que basta um, não temos que pensar um pouco por aí. Então, ser um pouco mais realistas na tentativa de aplicação dos direitos humanos, senão cairemos num sonho irrealizável que cada vez vai sendo mais depreciado e, pior, cada vez mais utilizado pelos opositores aos direitos humanos que estão ganhando eleições no mundo todo. Eu paro por aqui. Obrigado a vocês pela atenção e podemos conversar o quanto vocês quiserem. Embaixador, foi um privilégio ouvi-lo, né? Esta é a antiga sala do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. Por décadas o Conselho Universitário funcionou aqui, né? Vocês podem ver até esta referência neste símbolo. Depois o Conselho Universitário se mudou para o prédio onde hoje funciona a reitoria e, em boa hora, o Instituto de Estudos Avançados herdou, então, essa estrutura que vai abrigar eventos dessa natureza. Nos falava o diretor Paulo Saldiva que este é o segundo debate que se realiza neste auditório de caráter temático e para nós é algo muito honroso, então, estarmos com a ajuda de toda a equipe do Instituto de Estudos Avançados, que eu saúdo na figura da Sandra, que está aqui conosco, nos ajudando, viabilizou. Nós temos aqui, embaixador, cerca de 70, 80 jovens estudantes que acompanharam a conferência, mas ela está sendo transmitida pela internet, ao vivo, né, pelo sistema do Instituto de Estudos Avançados e pela média histórica que a gente tem, nós temos aí umas 700, 800 pessoas que estão, em algum momento, acompanhando esta conferência, não é? E esta participação é muito importante, né? Eu gosto sempre de sublinhar para os alunos a importância de nós, na universidade, que trabalhamos fundamentalmente com elementos teóricos e com a preocupação de estabelecer e de compreender leis gerais de funcionamento da vida social, de termos conosco aqueles que operam no mundo real, né? O conhecimento se aufere pelo estudo, pela vinculação com as matérias, mas é fundamental para todos nós, professores, pesquisadores, alunos, o contato com aqueles que, ao viver a realidade do fenômeno que nós estudamos, aportam elementos que são muito úteis, né? E nos fazem revelações muito importantes, né? Eu me lembro, hoje está na moda ter comentarista de futebol que foi jogador ou que foi juiz, né? Porque exatamente alguém que tem experiência concreta e consegue explicar para os ouvintes ou telespectadores aquele fenômeno. Eu me lembro quando eu era menino no Rio de Janeiro, a Rádio Globo tinha um comentarista de juiz que era o Mário Viana, né?
E o Mário Viana, quando era chamado, o locutor falava assim: Mário Viana, que conhece porque já esteve lá, né? Então, o fato de nós termos aqui alguém que já esteve lá e que fala com intimidade conosco sobre a Conferência de Viena, porque acompanhou, né? Esteve lá, Durban, isto é um ativo que nós da universidade nos beneficiamos enormemente, e eu tenho estimulado muito, no período que fui diretor do Instituto de Relações Internacionais, este tipo de contato, né, com pessoas que, ao trazerem essa perspectiva advinda da operacionalização de estudo de assuntos internacionais, agrega aquele conhecimento auferido na literatura elementos importantes para a formação dos nossos jovens, né? Então, eu gostaria de convidar a nossa plateia a fazer perguntas, né? Objetivas, diretas, para que o nosso conferencista possa responder. Temos aí uns 15, 20 minutos ainda para isso, depois ele vai estar autografando os livros aqui. Então, vamos fazer. Vamos começar, talvez, com duas ou três perguntas de cada um, e aí nós passamos a palavra para o embaixador, de tal maneira que o maior número de pessoas possa colocar suas questões. Isso é tão importante quanto a conferência. Tem papel aí, caneta? Tem. Eu pediria que cada um que fosse fazer, então, a sua pergunta, ou comentário, ou indagação, ou, então, assertiva, não precisa fazer só pergunta, pode fazer, inclusive, uma manifestação, que se identificasse com o nome e com o curso, né, de origem, para que o próprio embaixador pudesse ter ciência. Pois não, então vamos começar aqui. Boa tarde, eu sou o Juan, do curso de Relações Internacionais, no Instituto aqui da USP. Eu queria trazer um questionamento que conversa um pouco com o que o professor Guilherme falou logo no começo, né? Eu queria entender duas coisas. Primeiro, um pouco da sua visão sobre esse relativismo ético, né, que fala muito de como as culturas podem ser inquestionáveis em certa medida, e aí os direitos humanos vem dizendo que toda cultura ela não é inquestionável, ela deve ser questionada, né, em algum sentido, mas eu queria entender, sobretudo, sobre aquelas que às vezes parecem um pouco alheias do nosso contexto ocidental, trazendo um exemplo dentro do próprio Brasil, que seria o caso de algumas comunidades indígenas, por exemplo, que não tem nem uma ideia muito firmada do que é o indivíduo que tem direitos. Às vezes, na própria cultura, não levanta essa coisa do indivíduo, e sim apenas da vontade coletiva, como esse vetor do poder decisório, né, das coisas. Como, por exemplo, o infanticídio, que é algo, às vezes, recorrente entre eles. Então, esse é o primeiro ponto. E, segundo, eu queria saber a sua visão que o Estado brasileiro tem tomado em termos de política pública para essas questões. Muito obrigado, Luiz, né? Agora, ali atrás... Vamos pegar Juan, desculpa. Juan, muito obrigado. O colega Neto. Senhor embaixador, muito obrigado seu nome e... sim. Eu sou Antônio Cavalcante, eu sou mestrando do Programa de Ciência Política aqui da USP, e queria agradecer muito, senhor, pela sua fala. O meu comentário e a minha pergunta também vão, de certa forma, na linha que já foi mencionada. E eu queria só tentar fazer uma reflexão e perguntar o que o senhor pensa a respeito. Pensando em linhas históricas gerais, eu penso que talvez seja uma consequência quase natural. O senhor mencionou a perda, assim, das grandes divisas programático-ideológicas no fim da Guerra Fria. A gente pensa muito na questão do multilateralismo. E, de fato, o argumento que eu acho que se coloca como contraponto a esse arcabouço liberal mais universalizado é justamente o argumento relativista, que pode ser instrumentalizado de formas múltiplas, né? Perigosas por vezes. E eu noto que a minha pesquisa, enfim, é sobre autodeterminação dos povos, e eu tento caracterizar ela à luz de um novo paradigma do nacionalismo que se vê emergente. E aí entra a questão das minorias, que eu achei muito fundamental ter sido citada, né? E, ao meu ver, existe um novo grau de politização dessas relatividades, assim, que se fazem não mais no quesito da não intervenção, mas elas assumem um teor cada vez mais doméstico e se articulam em uma interface que é mais nacionalista propriamente dita do que da não intervenção clássica, assim, como se tinha.
Mas eu vejo que, em detrimento do normativo, cada vez mais adentra em debate a questão da cultura. E a minha pergunta é se o senhor vê a possibilidade, que eu acho que seria uma boa estratégia, de uma espécie de novo programa de ênfase mais culturalista pela ONU. Talvez propiciando, por exemplo, uma postura mais dialógica, assim, de interface entre essas culturas em detrimento de um aparato normativo mesmo. Eu acho até irônico que hoje em dia o argumento dos direitos humanos como um produto ocidental venha sendo articulado, especialmente pela menção feita pelo senhor também da questão da a ratificação normativa propriamente dita dos Estados Unidos no quesito dos direitos humanos. Então, eu acho que isso tudo vai lançando luz cada vez mais a um debate cultural, né? Existe o politicamente correto, na minha visão também, é uma crescente politização do discurso da linguagem. Então, talvez uma interface culturalista, um programa culturalista revigorado pela ONU seja uma das respostas para que a gente possa, ao menos, estabelecer um diálogo mais coerente. Eu queria ver se o senhor vê algo nessa linha, vê alguma possibilidade nessa linha. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém? Uma terceira pergunta antes? Então, eu vou passar a palavra. Então, ali. Professora Ana Lúcia, e aí, em seguida, restituo a palavra ao embaixador. Pois não. Embaixador, o senhor retomou precisamente mais no final da sua fala a ideia de que os direitos humanos dependem da noção de Estado. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais, por favor, o quanto, primeiro, essa noção ela é dinâmica, porque os Estados, tal como pensados em 48, não são mais os Estados hoje, né? E, além disso, retomando o que foi dito na primeira pergunta, há grupos que prescindem da noção de Estado para se organizar. Então, como pensar direitos humanos na sua universalidade para grupos em que a noção de indivíduo, a noção de Estado, não é central, não é estruturadora? Eu gostaria que o senhor, por favor, retomasse esse ponto. Obrigada. Perguntas amplas, complexas, embaixador, que estamos ansiosos para ouvi-lo agora. Todas muito complexas, e eu posso dizer que o que eu vou responder é na base de opiniões minhas. Eu não sou dono da verdade, nem estou falando em nome de Estado, nem em nome de ninguém. Mas, enfim, o que eu posso dizer para o Juan, questão das culturas indígenas, está ali meu primo e amigo querido, Márcio, professor de antropologia, Márcio Ferreira da Silva, que vocês devem conhecer aqui da USP. Infanticídio é uma coisa que realmente vai claramente contra aquilo que está no artigo 5º da Declaração de Viena. Eu continuo achando que a Declaração de Viena foi digamos, uma forma consensual, internacional, válida de interpretação daquilo que estava em dúvida sobre universalismo, culturas, etc. E a declaração diz claramente que as particularidades culturais, etc., regionais, devem ser levadas em consideração. Mas as culturas não podem violar direitos humanos. É difícil falar realmente em termos de tribos indígenas. Eu não sei se nós pensarmos na tribo isolada, se o ideal é garantir as tribos isoladas. Claro que o infanticídio deve ser para crianças que nascem aleijadas, algo assim. E aí a tribo não tem condições de manter, eu suponho que seja isso. Não sei como é que ocorre, mas há que se fazer uma opção, acho eu, entre a ideia de propiciar uma garantia de respeito às culturas em tudo e que elas não violem aspectos fundamentais dos direitos humanos. Então, mas para isso, aí eu caio na pergunta da professora Ana Lúcia.
a questão do Estado. O Marx sempre me assegurou que nenhuma nação indígena brasileira quis ficar independente ou coisa parecida. Elas existem dentro do território nacional. Se o Estado tem domínio do território nacional, eu acho que o Estado não pode permitir o infanticídio. Agora, também tem que garantir alternativas para a tribo que, eventualmente, veja nascer crianças aleijadas que precisem de algum tipo de apoio a ser dado pelo Estado. A questão é saber se existem recursos, vontade política e vontade e meios para realizar isso. O ideal, minha opinião, é que a cultura indígena ou não, ou a cultura de uma comunidade que se organiza independentemente do Estado, tudo bem, não há nenhum problema, desde que ela não vá violar direitos considerados fundamentais. Então, por exemplo, o infanticídio vai contra o direito à vida. E aí é um direito fundamental que o Estado vai ter que intervir de alguma maneira, mas não só intervir para punir, nada disso, dando alternativas que permitam aquelas crianças ou aquelas tribos a sobreviver com aquelas crianças que normalmente, pela tradição, seriam sacrificadas. Eu acho que a questão ao segundo eu não peguei o nome, o primeiro era Juan, o segundo... Antônio. Antônio, a questão Eu acho que a ONU não pode cair na obsessão culturalista que o mundo está vivendo atualmente. A ONU acaba. Como eu acho que o Brasil acaba. Vão acabar todas as grandes comunidades nacionais. Se você sempre privilegiar as culturas acima da norma jurídica, o Estado acaba. Acaba a comunidade brasileira. E é um fenômeno que a gente está vendo hoje em dia cada vez mais, de forma mais perigosa, ocorrendo aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma polarização política extraordinária, que eu não via aqui há muitos anos. Nós estamos vendo coisas arriscadíssimas, porque os dois lados mais polarizados são os lados que, em teoria, ainda defendem direitos humanos. Porque tem um terceiro lado que é, hoje em dia, uma possibilidade séria que se apresenta nas candidaturas brasileiras, que é de gente que é assumidamente contra direitos humanos, que tem saudade e declara que a época militar era melhor. Quer dizer, isso é uma falta de memória no país, porque vocês são muito jovens, não podem saber, mas nós que vivemos aquele período, sabemos que não era melhor em nada, em absolutamente nada, nem em segurança, nem em crescimento econômico, não era nada. O que havia era uma impossibilidade de denúncias, inclusive de corrupção, e isso está ocorrendo agora. Então, vamos valorizar a nossa democracia, acima de tudo, mas culturas devem ser respeitadas, desde que elas não fragmentem em demasia a possibilidade de existir uma sociedade correspondente mais ou menos àquele Estado supostamente nacional. Isso é o que eu teria a dizer para vocês. Vamos lá, continua aberta para mais uma rodada de perguntas. Pois não. Espera aí que vai chegar o microfone, o Dilon, apresentando para os alunos do IRI. É uma patriota. É verdade. Boa tarde. Apresentando antes para vocês, o Odilon agora é o funcionário do IRI, que é o novo responsável pela nova Comissão de Cultura e Extensão. Então, vocês vão ter bastante contato com ele aí nos eventos do Instituto. Pois não, nome e unidade de origem. Boa tarde, embaixador. Eu sou a Aimee, eu sou do IRI também. Aimee. A minha pergunta é meio simples. É porque, de uns tempos para cá, eu venho percebendo, assim, no meu meio, na minha vivência mesmo, que está tendo, digamos, uma desvalorização das ciências humanas. Por exemplo, quando você vê
um especialista numa área de exatas falando alguma coisa, todo mundo fala, ah, ok, tranquilo. Agora, quando acontece de alguém que é um especialista numa área de humanas, a gente vê por grande parte da população que não tem isso de ver que isso é fruto de uma pesquisa, isso é fruto de um estudo, isso é fruto de um trabalho árduo. A gente vê muitas vezes falando, não, mas, na minha opinião, isso não tem nada a ver, porque, sabe, colocando, desvalorizando o estudo de uma área de humanas como se não fosse algo fruto de pesquisa, fruto de dedicação, como se as fontes confiáveis não fossem válidas. Isso é algo que eu vejo muito ao meu redor e que me incomoda bastante. E eu queria saber qual a opinião do senhor. O senhor acha que isso acontece? E se sim, por que isso acontece? Por que isso está crescendo cada vez mais? Obrigada. Vamos lá, mais duas questões aqui ao lado. Identifique-se, por favor. Boa tarde, eu sou Isabela, do IRI também. A minha pergunta é um tanto quanto simples. Eu queria saber se tem alguma possibilidade da comunidade internacional ser ainda mais assertiva sobre os direitos humanos dentro dos estados. Muito boa questão. Ali atrás, a colega, duas filas para trás, a terceira pergunta. Então, vamos lá. Eu me chamo Maria Gabriela, também sou do IRI. E eu tenho uma dúvida que a ONU tem a capacidade de intervir caso os direitos humanos eles sejam desrespeitados em algum país, ou é somente na parte de se posicionarem contra? Vamos lá, embaixador. Veja que a nossa turma está afiada. Ótimo, ótimo. Bom, eu não vou tentar mais recordar os nomes, porque minha memória está overloaded. Eu não consigo mais. Mas, enfim, primeiro a questão da desvalorização das ciências humanas, eu acho que isso faz parte do sistema mundial hoje em dia. Como eu acho que a hipervalorização das culturas, acima de qualquer outro valor, também faz parte do sistema mundial capitalista. No momento em que o capitalismo se globalizou de uma maneira colossal, e, sobretudo, com essa ideia de neoliberalismo, em que você tem que acaba com a ideia do Estado-providência, você acaba com... Você começa a valorizar outras coisas. Não, as causas das desigualdades não são a pobreza, não são a má distribuição de renda, são os preconceitos. Então, aí, quando você acha que tudo é preconceito, você está destruindo as ciências sociais. Isso é evidente que é um fato que está ocorrendo no mundo inteiro. As ciências humanas ficam em segundo lugar, porque você vê na tecnologia um progresso assustador e avassalador. Ninguém consegue mais sequer resistir. Até eu estou com o meu celular no bolso, não sei mexer direito com ele, mas ninguém consegue mais escapar da tecnologia, seu progresso extraordinário, enquanto as ciências sociais estão discutindo os mesmos pontos que eram discutidos desde, pelo menos, o Renascimento. Mais ou menos isso. E aí, por quê? Porque aí significa, para modificar realmente as sociedades, já houve tentativas importantes que deram erradas. O comunismo foi uma delas. O comunismo, tal como existiu na União Soviética, que hoje não existe mais, há um resquício em Cuba, talvez no Vietnã. Coreia do Norte, se chamar aquilo de comunismo, eu não sei como classificar aquilo, né? Como também acho que não se pode classificar a China de comunista. Tem um partido que se chama comunista, mas é outra coisa. Enfim, a desvalorização das ciências humanas é um fenômeno universal. Vocês têm que lutar contra, não deixar que isso ocorra. E usar todos os contra-argumentos necessários, senão você, só valorizando a técnica, você está propiciando a manutenção eterna das disparidades totais que jamais garantirão o progresso social do conjunto. Isso eu acho que é o dado essencial que nós temos que levar em consideração. Possibilidades da comunidade internacional atuar mais efetivamente ou mais eficazmente? Não vejo.
eu vejo que a área de direitos humanos é uma área toda muito delicada, porque envolve as culturas, porque envolve o gênero, porque envolve isso tudo. Envolve religiões. Nós vivemos num país em que a religião realmente... Não somos só um Estado secular. Nós passamos a ser um Estado que não dá bola para a religião. Essa é a verdade. Agora, grande parte do mundo não é assim, começando pelos Estados Unidos, que são um país profundamente religioso. E se você pensar no mundo muçulmano, ou no mundo asiático, a Índia, o novo primeiro-ministro está resgatando os valores hinduístas. É o novo primeiro-ministro ou o presidente? É um dos dois, enfim. Quem manda efetivamente na Índia está forçando todo mundo a reestudar a contribuição do hinduísmo para o progresso da Índia, como se os muçulmanos não existissem. Então, são matérias absolutamente delicadas. Como a ONU poderia atuar mais eficazmente? As poucas vezes em que a ONU, não é a ONU, alguns países promoveram a intervenção direta da ONU de forma armada, tudo deu em tragédia. Há um caso em que eu acho que a ONU devia ter atuado mais eficazmente desde o início, ela só foi atuar no fim, e aí só complicou ainda mais o assunto, foi o caso da Bósnia. A Síria, nós estamos vendo, o Paulo Sérgio Pinheiro pode vir aqui e descrever a tragédia que é aquilo, mas não é a ONU não é a ONU que está atuando na Síria. Na Bósnia foi. Nem no Kosovo, foi uma intervenção unilateral da OTAN que não quis a participação das Nações Unidas. Então, o que nós temos é invasões, basicamente, ou unilaterais de um país ou de um conjunto de países, que usam o argumento dos direitos humanos, mas muitas vezes têm outros objetivos em mente, e acabam produzindo monstros piores do que aqueles que eles estavam combatendo. O caso do Estado Islâmico é um exemplo típico, que surgiu como resultado da invasão americana do Iraque. A origem está ali, quer dizer, a origem próxima, que é a mais distante, também é americana no Afeganistão. Então, é um negócio complicado. A atuação da ONU para resolver problemas de direitos humanos, não. Eu acho que o importante é revalorizar os direitos humanos para que o poder de embaraçar, o poder de fazer o que antes as ONGs da mobilização da vergonha, volte a ter força ética capaz de forçar os dirigentes a se comportar melhor. É o máximo que pode ocorrer. Na minha visão, senão vai ser outro sistema que surgirá, não desse sistema atualmente existente. Eu acho que eu já respondi basicamente os três, né? Porque a pergunta eu acho que já está basicamente o que a ONU pode fazer, a mais já está aqui. Então, Guilherme, para suas considerações finais, e depois eu vou devolver a palavra ao embaixador também para que faça o encerramento desta reunião. Bem, eu queria agradecer a todas e todos, né, que estão aqui presentes. Realmente, a fala do embaixador Lindgren provocou vários questionamentos. Eu posso garantir que o livro provocará mais. Queria cumprimentar o embaixador por ser um embaixador aposentado depois de décadas de trabalho, não fazer apenas tão somente um discurso laudatório de tudo que ele fez, mas ter a coragem de questionar e nos alertar que algo precisa ser feito. Eu acho que algo precisa ser feito e o primeiro passo para esse algo é dessa lógica que vigorou na tarde de hoje, que é dialogarmos e questionarmos, né? E aí fica
uma questão, que é essa tensão entre o universal e o relativo, né? E algo que alguns autores colocam, que o único modo de determinar o universal é um modo normativo. É pela norma, mas veja, é pela norma na perspectiva não do absolutismo normativo, mas, diria eu, do minimalismo normativo. Acho que essa é uma questão e um desafio que todos, de todas as áreas, direito, ciência política, antropologia, vamos ter que enfrentar nas próximas décadas. Eram essas minhas considerações. Eu queria chamar aqui uma salva de palmas para os alunos e alunas do IRI que tiveram em massa aqui presente. E para o pessoal do Nadir também, por favor. Não só do IRI, todos que prestigiaram esse evento. Eu vou passar, então, a palavra ao embaixador para as suas considerações finais e para que nós possamos, então, encerrar essa reunião. Em seguida, nós temos um cafezinho lá, gentilmente oferecido pelo Instituto de Estudos Avançados, e vamos ter o lançamento do livro do embaixador aqui na sala ao lado. Embaixador, a Universidade de São Paulo viveu hoje uma tarde de gala com a sua presença aqui. Tivemos a oportunidade não só de discutir um tema que é de extrema relevância, mas de discuti-lo com a presença de alguém que é parte da história, né, sobre a qual falou, o que adquire, então, um valor extraordinário para nós, né? E, nesse sentido, eu quero agradecer muito a disponibilidade para estar aqui na Universidade de São Paulo. O embaixador tem feito um roadshow, né, com essa conferência e o lançamento do seu livro, esteve já em Brasília, no Rio de Janeiro, em Salvador, e o fato de que tenha escolhido a Universidade de São Paulo para fazer o evento de lançamento do seu livro aqui em São Paulo é, para nós, motivo de enorme honra, enorme satisfação, né? E eu quero deixar isso registrado. Quero, então, agradecer a todas as unidades aqui da Universidade de São Paulo que contribuíram para a organização deste evento, em especial o Instituto de Estudos Avançados, que é o nosso anfitrião nessa tarde. E quero, então, passar a palavra ao embaixador para que faça o encerramento desta nossa reunião, já deixando o convite para que retorne aqui à Universidade de São Paulo. Não precisa lançar um novo livro, não, viu, embaixador? Pode vir antes mesmo, né? Será muito bem-vindo, porque vivemos momentos muito intensos e a literatura não consegue dar conta, né? Eu fico com pena dos jovens pesquisadores, estudantes de pós-graduação que têm que lidar com a realidade presente, valendo-se de uma literatura que, feita há 3, 4, 5 anos passados, parece que foi feita em outro milênio, né? Tão veloz é a mudança dos acontecimentos e, por isso, cada vez mais na universidade, nós vamos ter que ter o aporte, né, da vivência, da experiência, para que possamos produzir um conhecimento que realmente reflita a realidade e faça sentido. Portanto, embaixador, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua para que encerre essa nossa reunião. Bom, o que eu preciso assinalar é o meu contentamento com ter esse público tão interessado, tão inteligente, fazendo perguntas pertinentes, algumas que são provocações que eu acho a respeito das quais eu mesmo devo elaborar um pouco mais na minha cabeça para, eventualmente, depois conversar mais com vocês. Acho que foi, para mim, muito enriquecedora essa experiência e é uma razão para eu ter mais otimismo, porque quando eu dei esse título ali, eu estava muito preocupado demais, mas eu vejo que há gente jovem que pensa seriamente, que quer melhorar a situação do país, da sociedade e, eventualmente, do mundo, dentro das possibilidades de cada um. Isso é algo estimulante que me dá
a sensação de que nem tudo o que a gente fez na vida deu errado. Algumas coisas fazem sentido. Porque há momentos em que realmente a gente pensa isso. Quando chega na idade que eu tenho, grande parte das coisas em que eu acreditei na vida deram errado. Ninguém mais fala nelas, ou se fala com um ar de desprezo, de algo que não existe mais. E é um pouco o que a patriota ali falou sobre, Aimee falou sobre a questão das ciências humanas, né? Olha, a gente tem que enfrentar a crítica, lutar contra os radicalismos de qualquer tipo. O único radicalismo que eu posso aceitar é ser contra o radicalismo dos outros, mas não entrar no mesmo nível de radicalismo. E lembrar que nós estamos vivendo num período dificílimo, em que todos nós temos alguma obrigação em matéria de escolhas, em matéria de proferir opiniões para ajudar a formar a cabeça de outras pessoas. Nós estamos num momento muito delicado, particularmente no Brasil, mas o momento é delicado no mundo inteiro. Não é delicado no mundo inteiro e talvez em certos momentos tenhamos que fazer uma autocrítica até daquilo em que normalmente estaríamos acreditando. Ontem, por exemplo, eu estava trocando e-mails com uma professora amiga minha, americana, que estava impressionada de por que eu não quis mais continuar no CERD, por que eu estava com tanto descrédito mesmo com o que vinha ocorrendo na área internacional. Eu vou lhes dizer com toda franqueza, eu acho que há determinadas coisas, o mundo inteiro se americanizou, o mundo inteiro está americanizado. Agora, tem determinadas coisas que nós não precisaríamos importar dos Estados Unidos, sobretudo na esfera cultural. Eu acho que nós temos, inclusive, podemos começar pela própria afirmação dos direitos humanos. Esses direitos humanos não são uma invenção dos Estados Unidos. Eles se afirmaram internacionalmente graças a uma série de esforços de diversas áreas, e o Brasil também fez parte disso. Ele não é uma coisa só do Ocidente em cima do resto do mundo. É algo que a gente tem que levar em consideração. A observação que eu mencionei da professora americana é porque eu disse uma frase para ela ousadíssima. Eu não sei se ela gostou, mas eu disse, vocês têm que pensar até que ponto as posições da Hillary não ajudaram a eleger o Trump. Porque uma coisa é muito simples, a gente ser radical, pró-direitos humanos, sem levar em consideração a realidade, exigir como camisa de força determinadas posições das pessoas que não estão querendo ofender ninguém, estão vivendo a própria vida de outra maneira, a gente acaba dando força a um homem que diz que direitos humanos é coisa de comunista. Eu ouvi essa frase de um dos candidatos a presidente do Brasil. Direitos humanos é coisa de comunista? Por um acaso até foi. Até foi, porque os direitos das mulheres foram afirmados na Rússia bolchevique logo depois da Revolução. Foi muito antes do Ocidente. Mas isso ninguém lembra. Mas eu não estou aqui defendendo bolcheviques ou nada disso, só quero dizer que a gente tem que levar em consideração todos esses fatos que podem servir de munição para quem é contrário aos direitos humanos ao fazer as nossas postulações. O radicalismo em defesa de minoria, em defesa de uma determinada causa, é sempre negativo. Cria camisas de força que vão tolher a liberdade de expressão e vão contra os direitos humanos. Mas muito obrigado a todos, é um grande prazer estar com vocês. Agradeço a todos a presença, foi realmente um privilégio termos aqui este grande humanista entre nós. Eu vi que tem um ou dois que levantaram a mão, ainda querendo fazer perguntas, mas certamente o embaixador terá toda a satisfação em conversar com estes que ainda querem dialogar com ele, né? E, nesse sentido, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado à presença de todos.
Muito bom. Agora os jovens vão querer começar.